Antes de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, continuando falando sobre o Evangelho, vindo para cá eu pensei em algo que Deus tocou no meu coração e eu queria perguntar para os irmãos o seguinte. Então é um parênteses no culto que eu quero fazer com os irmãos, que é o seguinte. Quando você se assiste à televisão, eu sei que tem toda uma mídia por trás disso, toda uma religião por trás disso, mas olha que coisa. Quando você pega os católicos, eles têm um líder mundial. E quando esse líder mundial fala algo, o noticiário fala, e tá lá, e eu fico olhando aquilo no noticiário, e então a Rede Globo e as outras emissoras falam, né, o que o Papa disse, que o Papa pediu amor ao próximo. E o noticiário não fala mais do que 6 palavras, 10 palavras que o Papa falou, alguns segundos, mas é divulgado isso. Isso acontece, talvez não com tanta frequência, pela mídia, pela televisão, mas as outras religiões também que tem um líder mundial ou nacional, ele fala, e as pessoas então estão ali olhando e falando o que é que o nosso líder está dizendo, qual é o foco, qual é a direção. A presidente vai falar, então as emissoras param e todo mundo divulga e fala, olha o que foi falado. E eu queria fazer uma pergunta para você aqui essa noite, queria que você guardasse e pensasse nessa pergunta. O que foi que Deus falou com você essa semana? Você conseguiria dizer agora para mim? Você abriu a Bíblia e leu essa semana, o que foi que Deus falou com você? Qual foi a lição que Deus te deu essa semana? O que Deus falou para mudar a sua vida essa semana? Qual foi o texto que mudou a sua semana? Qual foi a palavra de Deus que mexeu com você? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém, igreja? Então você e eu não podemos aceitar ler a palavra de Deus e não ter nada transformado dentro de nós. O que foi que Deus falou com você essa semana? O que Ele disse para você? Você consegue lembrar de algo que, olha, na quarta-feira, eu estava ali tendo tempo com Deus e Deus falou isso para mim. E olha, daquele dia em diante, eu fiquei com aquilo no coração e no pensamento, e olha, amém, igreja? É assim que tem que ser, povo. Eu venho aqui, eu estudo, eu me preparo, eu peço a Deus, eu clamo ao Senhor, eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou pecador. Existe uma graça nesse ambiente, que não é por mim, é para a glória dEle. Eu creio que existe o dom. Eu creio que o Senhor está presente entre nós aqui, mas o mesmo Deus que está aqui está lá na sua casa. É o Deus que diz que vai responder em secreto para você. É o mesmo Deus que quer ser adorado por você. Então, guarda o que eu vou dizer, meu querido. Não resuma a sua vida espiritual a um dia da sua semana. Não resuma a sua vida espiritual ou o que Deus vai falar com você com um dia. Claro que o que eu quero pregar aqui essa noite, eu gostaria que... Isso é uma decisão sua também, né? Não é só o poder de Deus. Existe uma decisão pessoal de você que veio aqui essa noite e fala, não, eu vou guardar o que o pastor falou. E amanhã eu quero estar lembrando o que ele falou. Mas que seja assim também. Leu de manhã, guarda até a noite. Medita na palavra de Deus dia e de noite. Sabe por quê? Porque disso depende a sua vida. Sua profissão, seus filhos, sua família depende disso. 2 Crônicas 26, 13, se eu não me engano, diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Busca o Senhor, querido. Medita nele. Deus vai falar com você essa noite, amém? Então guarda o que você vai ouvir agora, com todo o seu coração. Você não está aqui à toa, nem eu, nem você. Eu sou servo, o pastor é Jesus. O seu pastor é Jesus. Ele usa pessoas imperfeitas, está aqui alguém imperfeito.
Então esquece a pessoa. Lembra que eu pedi semana passada, eu volto a pedir. Agora, aquieta o teu coração. Concentra teu pensamento. Abre o seu interior. Assimila cada palavra. E deixa o Espírito Santo transformá-la em vida na sua vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, cada um de nós aqui, Pai, precisamos da Tua palavra. Toda honra e glória pertence a Ti. Por isso, Deus, para a Tua glória, faz uma obra essa noite. Quebranta vidas, Senhor. Transforma corações aqui, Jesus. Pai, eu sou limitado, imperfeito. Cobre-me, ó Deus, com a Tua graça, ó Pai, e usa a minha vida, Senhor, apenas como instrumento nessa noite. Pai, se há algum coração aqui inquieto essa noite, coloca a Tua paz, Senhor. Pai, eu peço que todas as barreiras que possam haver nos corações que aqui estão caiam por terra agora, Senhor. O Senhor derrube mesmo, Deus. Tua palavra é poderosa, é viva. Que saiamos daqui essa noite, ó Deus, com vida em nós. Possamos voltar, ó Deus, ao início, ao primeiro amor. Voltar a Ti nessa noite. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos falar pela terceira vez, a terceira parte da mensagem, sobre o Evangelho. Nós vimos semana passada que a palavra Evangelho significa uma boa notícia, boas novas. Que você tem que imaginar alguém preso, condenado à morte, então você vai chegar para essa pessoa e falar, olha, alguém morreu no seu lugar. Creio eu que não haveria notícia melhor. Você não tem mais esperança. E agora toda a esperança foi renovada. Você já tinha se conformado àquela vida. E agora uma nova oportunidade surge para você. Pregar o Evangelho é pregar uma boa notícia. Não é, olha, Deus pode melhorar suas finanças. Olha, Deus vai te colocar por cabeça, não por caldo. Olha, Deus pode melhorar seu casamento. O Evangelho não é essa boa notícia de benefícios passageiros e para agora só. O Evangelho é uma notícia muito mais profunda que trabalha a essência da vida de uma pessoa. O destino eterno daquela pessoa. Tem noção disso? Que é essa boa notícia que você está dando para alguém? Um Deus que está chegando para transformar a vida daquele seu colega de escola. Nós vimos então o que é o Evangelho. Nós vimos que o Evangelho é uma pessoa, não é um conceito, não é filosofia e nem religião. Guarda o que eu vou dizer. Está até no nosso livro de discipulado, o primeiro livro. Qual é a diferença entre a religião e o Evangelho? Religião é um conjunto de normas que alguém segue para tentar se ligar a alguma divindade, ter um lado espiritual melhorado. O Evangelho verdadeiro não prega um conceito nem uma livro de regras. O Evangelho prega relacionamento. A Bíblia diz que por meio de Cristo Jesus nós temos paz com quem? Com Deus. Significa intimidade com Deus. O véu separava, não separa mais. Agora a liberdade para entrar na presença de Deus. Nós não estamos pregando uma filosofia de vida, nós estamos pregando uma nova vida de relacionamento íntimo com Jesus. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando uma pessoa. Que não é qualquer pessoa, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. O Rei ressurreto. Guarda esses dois R's. Jesus Cristo é o Rei ressurreto, ressuscitado dentre os mortos. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, 10, que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso não é religião, é palavra de Deus. Você não tem que pregar, olha, eu sou da Batista,
Quero convidar você para ir na nossa igreja, pode até convidar. Isso não é pregar o evangelho. Convidar alguém para vir na igreja não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é sair da sua boca o nome de uma pessoa. Esse nome é o nome Jesus. E o que esse nome fez na sua vida. E o que esse nome é pela palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês falaram de Jesus essa semana. Abriram seus lábios para falar: Jesus Cristo salva, Jesus te ama, Jesus morreu por você. É tão simples. Por que isso é importante? Porque o evangelho é o poder de Deus, disse Paulo. O poder de Deus não é a beleza do prédio. O poder de Deus não são os instrumentos e nem bem tocados. O poder de Deus não é uma faculdade teológica ou um pastor que tem conhecimento de mais áreas específicas além da palavra de Deus. Não é eloquência, não é beleza, não é aparência. O poder de Deus não está em você, não está em mim, não está na placa, está num nome. Está numa história, está em uma pessoa. Foi isso que Paulo falou. Não me envergonho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gente, só tem uma verdade que salva. Só tem uma pessoa que salva: Jesus. Não é a nossa igreja que salva ninguém. Não é o nosso pastor que, nossa, legal, é top, prega bem. Não é o pastor que salva de ninguém. É Jesus Cristo que salva. Se você acredita nisso, diz amém, meu querido. Amém. E que seja amém para você falar de Jesus para as pessoas também. Pregue de Jesus. Porque uma frase: Jesus te ama e Ele quer mudar a sua vida porque Ele morreu por você, pode mudar o destino eterno de alguém. Você vem aqui por causa de quem? De você mesmo, porque você faz parte do povo evangélico? Porque você é batista? Ou você veio aqui por causa de uma pessoa e o nome dela é Jesus? O poder de quem você veio aqui essa noite buscar? Ou você está aqui porque você gosta da estrutura da nossa igreja, a liturgia do culto? Você veio aqui porque aqui vai estar uma pessoa reunida entre nós, essa pessoa se chama Jesus, e essa pessoa tem poder de mudar, guarda isso. Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Isso é importante. Sabe o que a gente está fazendo aqui essa noite? Guarda o que eu vou dizer. Conhecimento você já tem de sobra. A maioria aqui tem conhecimento para dar aula. Você veio aqui, que Deus habita em meus louvores, porque aqui a gente se edifica, Deus dá a visão coletiva, o poder de Deus é operado em nós. Você veio aqui buscar um poder, para que cheio desse poder você continue pregando. Eu vou de manhã lá em casa e oro e busco a presença de Deus, porque eu quero o poder de Deus em mim, o Evangelho em mim, porque cada um só dá do que tem, não é verdade? Você não pode dar algo que você não tem. O Evangelho é poder, mas para esse poder ser operado na vida de outra pessoa, tem que ser operado na sua vida antes. O Evangelho é poder de Deus. Nós aprendemos também que o Evangelho é específico em sua ação. Deus tem um povo escolhido, um povo eleito. E nós temos que pregar o Evangelho sem preferência, sem negligência. Pregar o Evangelho com eficiência, pregar o Evangelho com afinco. Paulo passou 3 meses persuadindo seus ouvintes e debatendo com eles, porque ele queria levar aqueles ouvintes a Cristo. Ele não chegou e falou: já falei, já fui, já falei de Jesus, nem me deram bola. Já pronto, já fiz o meu papel. Não. 3 meses, todo sábado indo lá debater e discutir. Discutir é uma palavra ruim para a gente, mas a ideia é debate mesmo. Persuadindo os seus ouvintes. Já falou de Jesus para os seus colegas de serviço? Continua falando. Já falou de Jesus para os seus colegas de classe? Continua falando. Meus queridos, eu queria, antes de continuar, dar um testemunho para os irmãos. Alguns já ouviram. Outros vão ouvir pela primeira vez. Eu estava, depois da mensagem, da segunda parte dessa mensagem, eu conversei com uma senhora que frequenta a nossa igreja. E ela começou a contar do ministério que ela tem de falar de Cristo, de quantas pessoas ela já levou a Jesus. E ela fala: pastor, eu não quero me aposentar.
porque no meu serviço é um ministério para mim. E ela começou a falar de milagres que Deus fez na vida dela, e eu queria contar de um milagre que Deus fez, e isso muito humilha a gente, e mostra pra gente que Deus pode todas as coisas. Eu fui convidado para pregar o Evangelho, para ir anunciar de Jesus até um senhor que estava enfermo, ele estava com câncer no pescoço. E por conta da correria e também da pessoa que ficou de me ligar para marcar, acho que se passaram umas 2, 3 semanas. Então essa irmã ligou e falou: pastor, pode ir lá hoje? Eu falei: vamos lá. E quando nós chegamos lá, a família recebeu a gente na porta, a mãe desse senhor e a irmã dele. E elas já chegaram para a gente falar: olha, vocês chegaram tarde demais. Ele já não interage com ninguém. Aí, minha fé... Falei: não tem mais o que fazer, né? Já era. E a moça que estava do meu lado, né, falou assim: a gente ora assim mesmo, né, pastor? Eu falei: amém, a gente ora assim mesmo. Nós entramos e foi uma cena triste. Ele estava deitado, olhando para a parede, com os olhos sem piscar, com uma gaze curativo que vinha daqui até aqui embaixo, e já estava um cheiro ruim. Nós estávamos lá, e Deus falou: prega. E no meu coração eu falei: não dá. Deus falou: prega. E eu lutando com Deus, dizendo: como? O senhor não ouviu? Ele não responde mais. Isso no meu coração. E eu falei: bom, Deus está mandando. Cheguei lá da cama dele, e ele olhando para a parede, eu aqui. E eu chamei pelo nome. O nome dele, quem me conhece sabe que eu esqueci. Se eu não me engano, era Francisco o nome dele. Vamos considerar Francisco, tá bom? E eu comecei a falar para o Francisco e falar: Francisco, eu não sei se você está me entendendo. Na minha cabeça eu sabia que não. Ele não está entendendo, mas vou dar uma esperança para a mãe e para a irmã, né? Eu falei: Francisco. E comecei a falar de Jesus para ele. Que Jesus tinha morrido por ele. Que Jesus é Senhor. Que Jesus ressuscitou. E ele olhando para a parede. E eu acabei de pregar o Evangelho, missão cumprida. Deus falou comigo: faz apelo. E eu disse para Deus comigo: não, apelo é pedir demais. E Deus falou: faz apelo. E eu não queria fazer apelo, mas resolvi obedecer a Deus. Eu falei: Francisco, a palavra de Deus diz que você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. E quase que olhando para trás para ver a cara das pessoas, porque falei: Deus fala isso, que você precisa confessar Jesus. Se você estiver me entendendo e você quiser tomar uma decisão ao lado de Cristo, eu pedi para você levantar uma das suas mãos como sinal de que você quer aceitar Jesus. E quando eu fiz isso, esse homem voltou. Ele piscou os olhos e olhou para mim. Quando ele fez isso, a mãe e a irmã começaram a ficar meio eufóricas. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. E eu fiquei ali olhando. E ele olhando para mim. E eu repeti para ele, eu falei: Jesus quer que você tome uma decisão, Francisco. Ele morreu no seu lugar e ele ama você. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu falei: você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer ter Jesus como Senhor da sua vida? Você precisa tomar uma decisão. E se você quiser receber Jesus, levanta uma das suas mãos, eu vou orar por você. Ele voltou a olhar para a parede, começou a chorar. Eu falei: você quer entregar sua vida para Jesus? Ele olhou para mim e fez assim. E levantou a mão. Nós oramos. Quando eu acabei de orar por ele, ele voltou a olhar para a parede.
e voltou a ficar longe. Naquela mesma semana ele morreu. E eu fui descobrir depois que o Francisco tinha problema mental. Você entende por que a família estava impactada? Porque nem se ele não tivesse numa cama com câncer, a família acreditaria que ele seria capaz de entender. Sabe que a Bíblia diz que ninguém é capaz. Não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Não é poder meu nem seu. Não teve eloquência e nem fé suficiente. Sabe qual foi a única coisa que operou ali? Deus, através da minha vida. Porque em mim não tinha fé, motivação, pessoal ou espiritual. Mas eu obedeci a Deus. E eu falei do poder de Deus. E sabe qual é o poder de Deus? Jesus Cristo é o poder de Deus. E quando a gente fala de Jesus, o poder de Deus acontece. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós vimos ainda essa semana, na segunda mensagem, que quando Satanás, quando o inimigo começa a perceber que você se levanta para pregar o Evangelho, ou seja, falar de Jesus, você precisa se preparar para algumas coisas. Porque é o seguinte: o diabo tem colocado na mente dos nossos jovens, das nossas crianças, através do mundo, uma filosofia capitalista, materialista, consumista, hedonista, egoísta. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É isso que a televisão promove, é isso que o povo enche o coração, e é isso que o diabo quer daqueles que aceitaram Jesus. Ele diz assim para mim e para você: fica quieto, vai ganhar dinheiro. Corra atrás do seu diploma. Você não tem tempo agora para falar de Jesus. Você tem muito serviço, você tem muito estudo, você tem muita tarefa, você tem muita coisa. Não fale de Jesus. E eu deixo você quieto. Quando um cristão se cala e ele passa uma semana, 2, um mês sem falar de Cristo, indo à igreja, entregando dízimo, fazendo tarefa de escola bíblica dominical, mas não fala de Jesus, esse cristão não oferece o menor perigo a Satanás, nem ao reino das trevas. Aí você fala: pastor, mas a gente tem que oferecer perigo ao reino das trevas? É lógico, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Logo, é a igreja, meus queridos, que está na ofensiva contra as portas do inferno. O diabo sabe do poder que é o nome de Jesus Cristo, sendo proclamado através da boa notícia do Evangelho. Independente da pessoa, se ela está motivada ou não, se ela tem a fé ou não. Claro que com fé e motivação, melhor ainda. O diabo sabe disso. Então ele tem 2 formas de agir. Primeiro é moldar sua mente e dizer: você tem direito de ser feliz, de ter mais dinheiro, de ter mais roupas, de passear mais, de ter seu diploma, de ter seu sucesso, de criar seus filhos, de ter sua estabilidade. Um dia você vai ter tempo. Agora você não tem. Cuida da sua vida. Faz o seu futuro. Faz o seu pé de meia. Constrói para os seus filhos. Guarda para a posteridade. Junta tesouros na terra e eu não mexo com você. Eu deixo você em paz. Quando você começa a se encher do Espírito Santo, a entender uma mensagem como essa, e toma uma decisão na sua vida, de que você vai começar a falar de Jesus às pessoas, você tem que se preparar para pagar o preço, meu querido. Porque o Evangelho implica em pagar um preço, e nós vimos que implica em pagar o preço do sofrimento. Deus, quando mandou Ananias ir falar com Paulo e orar por Paulo, falou: porque importa mostrar a ele o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Jesus falou para os discípulos: no dia que vocês tomarem a decisão, quando vocês começarem a viver por mim, cheio do Espírito Santo, o mundo vai perseguir vocês, o mundo vai odiar vocês. Então nós vimos que exige renúncia, morte,
E Paulo estava disposto a isso, e Jesus falou: quer me seguir? Primeiro que eu não ofereço dinheiro, não ofereço casa, não ofereço estrutura financeira nenhuma para você. Porque o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não é isso que eu ofereço para você. Eu ofereço vida eterna. Sentido de vida. Você vai ter que tomar a cruz dia após dia. Cruz é renúncia de morte. Estou me entregando a ti, Jesus. Por quê? Guarda o que eu vou dizer para você. Vão te perseguir. Quem vai me perseguir? Como eu falei na mensagem, eu vou repetir para os irmãos. Paulo foi perseguido por homens, açoitado por homens, apanhou de homens, envergonhado de homens, abandonado por homens, jogado numa cela por homens. Sofreu acusação de homens. E Paulo diz o seguinte: minha luta, a nossa luta não é contra carne e sangue. Foram homens que fizeram isso, mas não é contra homens a minha luta. A minha luta é contra quem, igreja? Principados e... Você sabe o que vai acontecer quando você começar a viver por Cristo, para pregar o Evangelho? Principados e potestades vão se manifestar na sua vida através de pessoas. Para perseguir você. Para desprezar você. Para envergonhar você. Para rirem da sua fé e das suas decisões. Para oprimir você. Ah, pastor, mas isso é tiro de boa. Então você tem que ter preparado para a ofensiva sobrenatural. Não são poucos os testemunhos de pessoas que começaram a viver por Cristo Jesus e pregar o Evangelho. E viram os principados e potestades, além de ofensivas humanas. Os poderes do mal se manifestando. Tentações. Mentira. O sobrenatural acontecendo. Por quê? Porque decidido pregar o Evangelho. Você vai tomar a decisão de pregar o Evangelho e lá no seu serviço pode ser que vire como é chamado o inferno. Saiba que isso é guerra espiritual. O inimigo vai tentar contra o seu físico. Guarda isso, meu querido. Por quê? Porque você precisa pagar o preço da perseverança. Tem uma meta de vida e Paulo fala disso também quando ele vai pregar. E ele vai falar com Timóteo. Timóteo tem que perseverar. Perseverar no quê? Em pregar o Evangelho. Você acha, aquilo que eu já falei para os irmãos, eu vou repetir. Você acha que o que você está fazendo aqui à noite é perseverar no Evangelho? Você acha que estou há 10 anos indo todo o culto na igreja entregando o meu dízimo? Você acha que isso é perseverar no Evangelho? Não é, meu querido. Isso é perseverar na religião. Ah, pastor, você está me acusando? Eu não estou te acusando. Se você vem todo fim de semana na igreja, meio de semana, entrega teu dízimo, faz tarefa DBD, mas não fala de Jesus, você está convertido a uma religião. Não a Cristo. Porque a ordem de Cristo foi clara: vão e façam discípulos. Preguem o Evangelho. Pregar o Evangelho é: falem de mim. É isso que Jesus quer de mim e de você. Não é a sua assiduidade à igreja. Nós vimos que tem que pagar o preço da fidelidade. O que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Dispenseiro tem a chave da despensa. Ele é responsável por abrir aquele armário e dar o que é necessário para as pessoas. É aquele em que o Senhor confiou tudo. E quando o Senhor volta, o que Ele quer ver é aquele camarada sendo fiel no quê? Olha, Senhor, vem cá, vem cá. Tudo intacto. Não. A ordem que eu dei para você não foi guarda. Foi distribui. De graça recebeste, de graça dai. Guarda o que eu vou dizer para você agora. Mas guarda de todo o seu coração. O que é que Deus quer da sua vida? E não fica achando que aquilo que você quer é o que Deus quer. Qual que é o problema, pastor, de eu querer isso, aquilo, aquilo outro? Desde que isso tire o Evangelho dos seus lábios, todo o problema. O que é que você quer da sua vida? O que é que Jesus quer da sua vida? Eu respondo para você. Ele quer que você pregue o Evangelho. É para isso que nós estamos aqui.
Não é para desfrutar da vida. As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão sofrendo. Nós temos o pão da vida, a água da vida. Aquele que foi preparar moradas celestiais. O que Deus quer de você? De mim? Fidelidade. A quê? Pregar o evangelho. Não a vir na igreja. Não vai colar com Jesus, chegar lá no céu e falar: Senhor, todo fim de semana eu estive na igreja. A questão não é essa, é quantas pessoas foram transformadas pelo meu nome nos seus lábios. Ousadia, coragem. Nós vamos continuar essa mensagem. Fala, pastor, mas já foi uma mensagem. Mas eu tive que recapitular para alguns irmãos e eu quero continuar falando do que implica. Em primeiro lugar, implica pregar, ou melhor, pagar o preço. Vamos abrir nossas Bíblias para nós lermos o texto base. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu acho que está muito frio aí, minha irmã. Melhor desligar o ar ou aumentar a temperatura, porque está indo direto ali no povo. Eu estou suando, mas... Vamos lá. Hoje não está tão quente. 2 Timóteo, capítulo 2. Convido a igreja a se colocar em pé para que façamos a leitura. Do versículo 8 até o versículo 13, Paulo diz ao jovem pastor Timóteo o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Amém, igreja? Guarda o que eu vou dizer aqui para você. Você pode, e eu quero recapitular isso com os irmãos, você pode estar numa sala de aula, você pode estar atrás de pilhas de planilhas, você pode estar numa máquina, você pode estar dirigindo um ônibus, você pode estar no seu serviço. Você pode, entre aspas, estar preso. A palavra de Deus não precisa estar presa. Amém? Você pode estar liberando a palavra de Deus. Liberando. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. Ele tinha algemas, a palavra de Deus não. Eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Continuando. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em quem? Existe salvação em outra, igreja? Então, quando você deixa de falar de Cristo Jesus, você está deixando de oferecer o que às pessoas? Salvação. Tá bom? Continuando. Com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Que palavra? Essa daqui, que diz assim: se morremos com ele também. Se perseveramos com ele também. Se o negamos, ele também nos. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Nós vimos então que o Evangelho implica em pagar o preço. E você sabe o que é triste de tudo isso? É que alguns aqui, quando eu falo que o Evangelho implica em pagar o preço, não conseguem dimensionar o que eu estou falando. Não é falar de Jesus de vez em quando. Se você falar de Jesus de vez em quando, o diabo ainda vai deixar você quieto. É quando você fizer a campanha, todo dia, vou falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. Uma campanha pessoal sua. Aí você vai ver o que é briga de cachorro grande. Aí você vai conhecer o inimigo como você nunca viu antes. Você tem conforto hoje? Está tranquilo para você hoje? E até algumas guerras que você tem hoje na sua vida, é tudo inimigo tirando você do foco. Tem pessoas que vão para a igreja porque elas querem só uma vida melhor. Agora, quando pessoas vêm para a igreja porque elas querem levar uma vida melhor, o diabo tem que tomar cuidado com essas pessoas. Imagina que nós temos 100 pessoas aqui dentro. Mas 90 dessas pessoas vão entrar e sair
E não vai mudar muito a vida delas, porque elas são acostumadas a ouvir mensagens e não terem seus corações tocados. Mas vamos imaginar que 10 dessas pessoas o inimigo perceba que mudou a vida delas. Adivinhe quem ele vai concentrar suas forças? Em você, que tomou essa decisão. Ele sabe das suas fraquezas. Sabe aquilo que te irrita vai acontecer. Sabe aquilo que te tenta vai ser oferecido a você. Sabe aquilo que te atormenta? Sabe a sua fraqueza de falta de força para dizer não para as pessoas? O diabo vai atolar você de pessoas e de pedidos. Alguma coisa ele vai fazer. Sabe aquilo que te dá medo e que você mais tem medo? É o que ele vai usar contra você. Então guarda isso, igreja. Porque o meu desejo é que não sejam só 10, mas sejam muitos aqui essa noite. Porque, claro que eu quero continuar pregando sobre o Evangelho. Spurgeon fazia isso. A vida dele, tudo que ele fazia, ele pregava e falava sobre Jesus Cristo. Mas é a última mensagem da série sobre o Evangelho. E eu queria que a sua vida fosse transformada em relação a isso. Eu queria que você ficasse incomodado, mas também preparado para isso. Tem coisas acontecendo na minha casa. E não tem mais coisa acontecendo porque tem gente orando. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um que ora por mim. O inimigo não está contente com essa mensagem. Nem com você aqui essa noite. Porque tem pessoas lá na sua casa, no seu bairro, na sua empresa, que vão ser salvas através da sua vida. Amém? Deus vai usar você. Você acha que o inimigo está contente? Não está contente. Ele é real. E se ele odeia os servos de Deus, os que ele mais odeia são os que pregam o Evangelho de Cristo Jesus. Maior é o que está do que o que está. Agora, fazer assim não significa ignorá-lo. Significa que o poder de Deus está em nós. Então eu não preciso ter medo do diabo, nem de pregar o Evangelho. O que eu preciso é orar e vigiar. O que tenta você vai ser oferecido a você. A sua fraqueza vai ser testada. E se você tem alguma coisa escondida, você está dando arma para o diabo. Todo pecado não confessado entre você e Deus é um segredo entre você e o diabo. E no dia que você decidir viver para Deus, ele joga no ventilador. Então pede para Deus. Confessa logo o seu pecado ao Senhor. Muda a sua vida. Porque você precisa pregar o Evangelho. Toma decisões em relação a isso. Amém, igreja? Guarda isso, povo. Eu queria dizer que o Evangelho tem sua recompensa. E olha, eu vou dizer algo para você. O nosso relacionamento com Cristo não é de patrão e empregado. Porque patrão e empregado, o empregado tem benefícios, direitos. E esse é um problema de alguns crentes em relação a Jesus. A gente não vive a monarquia. A gente não sabe o relacionamento de senhor e escravo. A gente vive e é pregado para a nossa sociedade de liberdade, direitos. Então nós somos uma sociedade impregnada por exigir direitos. E aí então, o que mais tem hoje Ibope são igrejas que pregam das bênçãos que Deus prometeu te dar e fala para você cobrar elas e focar nelas. Mas nós temos um relacionamento com Deus e Ele é o Senhor das nossas vidas. Senhor significa que nós somos dele escravos. E escravos vivem para satisfazer a vontade de quem? Do seu Senhor. Obedecer a ordem de quem? Do seu Senhor. Honrar quem? O seu Senhor. Tudo que ele tem possui é propriedade de quem? Do seu Senhor, inclusive seus filhos. E nós precisamos resgatar isso. Agora, Deus é muito bom. Muito bom porque é o seguinte... Ele poderia mandar eu e você e falar, ó, vai, prega o Evangelho e pronto, e acabou. E você teria que fazer do mesmo jeito. Mas Deus é tão bom que Ele nos incentiva, nos estimula e nos recompensa. E eu queria dizer que pregar o Evangelho implica em recompensa para a sua vida. Guarda, eu vou repetir. Você e eu temos uma vida focada em falar de Cristo, pregar Cristo. É focar na sua recompensa.
Você vai ser recompensado. A Bíblia diz que no Senhor, o nosso trabalho não é tem recompensa. Pode não ser a casa que você sonhou, pode não ser a viagem dos seus sonhos, pode não ser o nível social que você decidiu ter, pode não ser, meu querido, aquilo que colocaram na sua mente desde pequeno. Mas são recompensas muito maiores e muito melhores. No versículo 11, é a vida eterna. E eu vi uma frase que diz o seguinte: se Jesus não é o seu prazer maior aqui, então o céu não é a sua maior esperança. Se Jesus não te traz prazer aqui, o céu vai ser um inferno para você, porque lá é só Ele. Lá nós vamos viver para servi-lo e para adorá-lo. Agora, se aqui a sua razão de viver não é Jesus, então o céu não é a sua expectativa e nem nunca vai ser. E se for assim, na verdade, o céu não vai ser nem algo agradável hoje para você imaginar, porque lá é tudo para a glória dele. Agora, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus de verdade, Jesus é prazer para a gente. E é por isso que você olha para o céu todos os dias e fala: vem, Senhor. Eu não vejo a hora de estar contigo, Senhor. Tu és minha alegria, Jesus. Tu és o meu prazer, Senhor. Me ajuda. Quando você ama muito alguém, você tem prazer de falar dessa pessoa. Uma das recompensas que Deus disse para mim e para você foi o que Jesus falou para os discípulos. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito a vocês. Eu estou indo preparar lugar. Eu estou preparando um lugar para vocês. Esquece aqui como morada eterna, que não é eterna, que passa. Lá na eternidade eu estou preparando um lugar para você. Você acredita em mim, diz Jesus. A minha recompensa, a sua recompensa está guardada. Porque eu sei quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É lá que está o meu tesouro, não é aqui. Posso falar uma coisa para você, meu querido? E olha, guarda no teu coração. Nunca se sinta alguém de sucesso por causa de dinheiro. Nunca, nunca na sua vida. Porque você alcançou aquele emprego que te deu mais dinheiro, ou porque você comprou aquele bem bonito que você sonhou. Nunca se sinta satisfeito e nem de sucesso por coisas materiais, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, e quem disse isso foi Jesus, o dono de tudo. Não meça o sucesso da sua vida por dinheiro, nem por aplausos, nem por aparência. Nossa herança está no céu. Nosso tesouro está com Cristo. A nossa riqueza, o nosso presente é Jesus. Pregar o Evangelho implica na vida eterna, na presença de Jesus. Se morremos com Ele também viveremos. Nós vimos que morremos com Ele, não é eu estou indo na igreja e tenho um infarto. Se morremos com Ele, a ideia é de pôr Ele, vivendo com Ele, na visão dEle, propósito de vida dele. Agora, o Evangelho tem a recompensa da vida eterna. No versículo 12, fala do reino também. Nós vimos na parábola das minas, quem ouviu, lembra o que eu estou falando? Se você não ouviu, pode acessar lá na internet, no YouTube, e achar a parábola das minas, mensagem sobre as 10 minas. Está em 2 partes, escuta essa mensagem. Meus queridos, vai ter diferença. Aquele que multiplicou a sua mina em 10, vai reinar sobre 10 cidades. Aquele que multiplicou a sua mina em 5 vezes mais, vai reinar sobre 5 cidades. Aquele que não fez nada, não vai reinar sobre nada, e até o que ele tem vai ser tirado. Você pode participar do reino de Deus, não significa que você vai reinar com Ele. Vão ter pessoas que vão ser honradas diante do Senhor. E Jesus fala isso na segunda parte do versículo 12. Ele fala: se o negamos, Ele também nos negará. Mas a Bíblia fala, Jesus fala que aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Sabe como é que ele vai confessar? Ele não vai chegar e falar assim: ô pai, isso aqui é o Sérgio, pastor. A igreja dele durante 10 anos nunca cresceu. Mas ele manteve o povo lá intacto, né? Uns saíram, outros voltaram, outros ficaram, outros, né?
O que eu quero ouvir de Cristo é o quê? Que Ele me apresente ao Pai? O que é confessar diante do Pai? É apresentar alguém com muito orgulho. Servo bom e fiel. É isso que Deus quer confessar de mim e de você. Esse foi bom. E ele foi fiel. A quê? Ao pastor dele. Ao dízimo dele. Não. Foi fiel aqui, igreja. Pregar o Evangelho. Você é fiel em pregar o Evangelho? Ou você ainda acredita que você não prega o Evangelho porque você é tímido? Não tem tempo? Não sabe? Não tem oportunidade? A questão é uma só. Quem prega o Evangelho é porque é fiel. Quem não prega o Evangelho é porque é? Porque é o que, igreja? Você prega o Evangelho? Se você não prega o Evangelho, você é infiel. Precisamos pregar o Evangelho. E a recompensa é Cristo estar com Ele. Pregar o Evangelho também implica que Ele precisa estar em nós. Nossa mente. Olha o que ele diz no versículo 8. Qual é a primeira palavra do versículo 8? Qual é a primeira palavra do versículo 8, igreja? Qual é a primeira pessoa que eu tenho que pensar quando eu acordo? Jesus. Quando eu vou almoçar, quem é que eu tenho que pensar quando eu vou almoçar? Quando eu estou indo para o serviço, eu tenho que pensar em quem? Quando você pensa em profissão, quem é que você pensa? O seu nome sendo aplaudido, ó, abriu empresa, o cara é de sucesso, olha, subiu na empresa, olha lá, o cara, ótimo funcionário, funcionário do mês, ó o cara, ó, que aluno 10, primeiro aprovado, é isso? É o seu nome? É a sua, ó a casa que ele tem, ó o carro que comprou, uau, o cara, olha lá, foi para os Estados, olha, viajou, olha. Quem é o nome que te vem à mente quando você pensa nas realizações que você vai fazer no dia a dia? Jesus, 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 Jesus. Jesus tem que estar onde, igreja? Na nossa mente. No nosso interior, no nosso coração. Aqui. Eu lembro de Jesus. Eu lembro que eu estou indo trabalhar por Jesus. Eu estou estudando por Jesus. O filho vai sair de casa e o pai fala: filho, você sabe qual é a coisa mais importante? Sei, pai, é falar de Jesus. O marido está indo trabalhar, a esposa dá um beijo nele e fala: amém, marido, vai lá, ganha muito dinheiro. Você é o cara, você é muito positivo, hein, ó. Você é o cara, ganha dinheiro, vai lá, seu chefe vai reconhecer você. Não, a mulher de Deus vai olhar para o marido e vai falar assim: bem, fala de Jesus. Ele vai olhar para ela e fala de Jesus. Fale de Jesus, lembre-se de Jesus. Timóteo, guarda o que eu vou falar para você. Não é viagem para o Hop Hari para entreter os jovens, Timóteo. Timóteo, não é encontro daqui, encontro ali, para sentir aqui. Timóteo, lembre-se de Jesus, Timóteo. A pessoa mais importante do ministério, Timóteo, é Jesus. Se você quer a sua igreja seja bem sucedida, Timóteo, lembre-se de Jesus, Timóteo. Lembra de Cristo, Timóteo. Porque você vai ter luta, Timóteo. Você vai ter oposição, Timóteo. Você vai ter distrações, Timóteo. Você vai ter oportunidades, Timóteo. Oportunidades que você vai dizer: não, não quero essa oportunidade. Por quê? Porque eu quero escolher Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu abro mão dessa oportunidade. Eu abro mão da sua companhia. Eu abro mão dessa noite de prazer que você quer me dar. Eu abro mão desse cargo. Eu abro mão disso. Eu abro mão desse pensamento. Eu abro mão desse prazer por causa de Cristo. Eu abro mão. Lembre-se de Cristo todos os dias da sua vida. Cristo tem que estar em mim, aqui. E sabe, meu querido, guarda o que eu vou dizer para você. Às vezes Cristo não tem espaço na minha mente. Eu já acordo tão atarefado e tão cheio de coisas que eu nem lembro dele. Cristo, quando ele estiver na nossa mente, no nosso coração, Cristo vai estar em nossos lábios, amém? Porque a boca fala. Quem sabe completo, porque a boca fala? Você só vai falar de Cristo quando seu coração estiver cheio de quem? Você entendeu por que você não fala de Cristo? Não é verdade, igreja? Estou acusando você?
Se você fala de Cristo, glória a Deus. Mas se você não fala, é porque Cristo não está enchendo o seu coração. E não é porque Ele é insuficiente. É porque insuficiente é a nossa busca, o nosso amor, o nosso compromisso, a nossa dedicação. A maior ordem que Ele deu, prega o Evangelho. É por isso que ninguém aqui nessa noite, nenhum ser humano vai conseguir pregar o Evangelho se Cristo não estiver na sua mente, no seu coração. Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Tem gente que quando você chega perto dela é só para falar de futebol. Outras é só para falar de moda. Outros é só para falar de dinheiro. Mas nós, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Espírito Santo. Cristo tem que estar na nossa mente, na nossa boca e na nossa vida. Sabe o que é isso? Eu não quero isso. Por quê? Por causa de Jesus. Mas eu sou linda. Eu gosto de você. Eu não quero. E você não é só linda, você é legal também. Mas eu sirvo a Cristo. Vamos dividir. Não quero isso. Porque eu sirvo a Cristo. Mas todo mundo faz. Mas eu não quero. Eu sou de Jesus Cristo. Eu sirvo ao meu Senhor. Eu tenho dono na minha vida. E aquela pessoa que está se oferecendo, ou te oferecendo algo, ela vem com o inferno, você chega com a graça. Amém, igreja? E você cobre com a graça. Eu não quero. Porque eu tenho Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Você conhece Jesus? Jesus tem que estar na nossa mente. Quando estiver na nossa mente, ele vai estar em nossos lábios. E quando ele estiver fluindo dos nossos lábios, é porque ele também já está agregado, impregnado, não é a melhor palavra, mas em todas as áreas da nossa vida, do meu dia a dia. Esposas melhores, maridos melhores, filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, funcionários melhores, patrões melhores, cidadãos melhores. Porque Jesus vai estar na nossa vida, nós vamos representar Jesus. Eu quero terminar, e você sabe que isso nem sempre significa que vai ser rápido. No dia em que Jesus estava montado no jumentinho, entrando em Jerusalém, o povo aclamando, e aí o povo começa a dizer hosanas a Jesus Cristo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Os fariseus, com inveja e revoltados, viram para Jesus e falaram assim: você não está ouvindo o que seus discípulos estão dizendo? Manda eles se calarem. Jesus diz o quê? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Isso é fantástico. Sabe o que Jesus vem dizer aqui essa noite para mim e para você? Eu não preciso de você. Isso às vezes humilha, né? Eu não preciso de você. Mas sabe qual é o lado bom disso? É que Ele confiou isso a nós. E Ele nos deu esse privilégio de levar pessoas a Jesus Cristo. De viver por uma razão de vida eterna. Não é maior. Não é filantropia. É levar salvação eterna às pessoas. Ele não precisa. Mas Ele me deu esse privilégio. De chegar na sua presença com mãos cheias. De chegar na sua presença para receber, para entregar a Ele a minha responsabilidade e fidelidade e ser recompensado por Ele diante do Pai e no seu reino. Você pode se calar, meu querido. Você pode sair daqui essa noite e continuar a sua vida normalmente, correndo atrás do vento. É um direito seu. Nenhum anjo vai vir te cobrar isso. Mas Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui essa noite. Ele conhece seu coração melhor do que eu. Ele te trouxe aqui essa noite porque Ele quer usar a tua vida, meu querido. Você que já frequenta essa igreja há muito tempo, não é só mais um culto. Acorda, meu irmão. Desperta, igreja. Vamos desejar esse fluir do Espírito Santo em nós. Vamos falar de Cristo. É o que seremos cobrados. É o que importa. Eu quero ler com os irmãos o versículo 13 que diz assim:
Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Tem um versículo que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Evangelho é uma obra de Deus, por Deus e para Deus. E baseado naquele versículo que Paulo diz o seguinte, para mim, abre agora o seu coração. Eu sei que você já está aberto, eu queria que você deixasse que esse versículo que eu vou dizer agora para você caísse lá no profundo da terra do seu coração, meu querido. Porque é muito profundo esse versículo. Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele não diz, para mim, o viver é pregar Cristo. Ele não diz, para mim, o viver é adorar a Cristo. Ele não diz, para mim, o viver é ministrar a Cristo. Ele não pode limitar a Cristo a uma área da sua vida. Ele diz assim, para mim, viver é Cristo. Ou seja, tudo em mim é para Cristo, por Cristo e de Cristo. Eu respiro por Ele. Eu vivo por Ele. Cada dia dele. É isso que Jesus faz na nossa vida. O diabo levantou uma religião chamada evangélicos. Não é ir para a igreja. É viver por Jesus. Todo dia. A gente se relacionar por Jesus. Tudo por Ele. Intimidade com Ele. Falar com Ele. Fluir Jesus. Por isso o Evangelho tem que ser nossa vida, nossa honra e o nosso prazer. Eu falei na última mensagem, eu quero repetir. Apóstolo Paulo, os últimos dias da sua vida, como bem narrado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, na sua mensagem sobre o apóstolo Paulo, procura na internet, é maravilhosa. Paulo estava numa cela úmida, fria, abandonado pela igreja. E ali ele escreve algumas palavras, e eu queria que você acompanhasse comigo. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Versículo 6, ele diz o seguinte: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, igreja? Olha o que esse homem está falando. Eu vou morrer. Oferta de bebida. É uma oferta líquida que era derramada no altar. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu sei como que eu vou morrer. Eu sei que eu vou ser decapitado. Eu sei que meu sangue vai ser derramado. Que nada. No dia que minha cabeça for separada do meu corpo, o meu sangue vai ser derramado como uma oferta ao Senhor. A última que eu ofereço a Ele, porque eu morro por causa de Jesus. O meu sangue derramado é a última oferta que eu dou nessa vida a Jesus Cristo. Mas eu estou tranquilo, porque eu sei a vida que eu tive. Eu vivi lutando o bom combate. O inferno se levantava contra esse homem, porque esse homem se levantava para Jesus. Eu completei a carreira. Falei para todos que Jesus que colocou do meu lado sobre Ele. Todos que eu conheci, me conheceram. Conheceram Jesus. Guardei a fé. Nunca duvidei de que minha herança está no céu, não está nessa terra. Todos os dias, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano, os meus sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com o que Deus tem preparado. Guardei a fé até o fim. Estou sozinho. Estou abandonado. O carrasco vem vindo. Vou ser levado. O meu lucro está chegando.
O dia da minha recompensa está perto. Agora eu vou morrer. E a morte para mim é lucro. Porque eu vivi pregando o Evangelho. E agora o Evangelho me aguarda. E eu vou estar com ele para todo sempre. Porque o Evangelho tem um nome. O Evangelho é Jesus Cristo. A quem nós temos que amar, viver e pregar todos os dias da nossa vida. Jesus Cristo. Que você possa sentir que Jesus Cristo é a sua vida. O resto é resto. Porque o lucro é Ele. Você entende porque Ele falou a morte para mim é lucro? Porque Jesus é a minha recompensa. Não vivo pelo que se vê. Porque o que se vê, igreja, o que se vê passa. Mas o que não se vê, isso é eterno. Que Deus use a sua vida, meu irmão. Que você guarde essas palavras. Que para você e para mim o viver seja Cristo. E o morrer seja lucro.